Tem uma teoria que eu falei com o Maia, da 89, e ele meio que falou que é possível. Que existe uma rivalidade ali, mesmo que velada muitas vezes, entre o John e o Paul. E um comediante ouviu uma vez ele falar que um dos motivos pelo qual ele acha que o John quis sair foi a parada dele estar perdendo uma batalha do single, lado A, lado B. Que os últimos vinis, o Paul tava sempre no lado A e a música dele tava no lado B. Na verdade, era muito mais sério que isso. O John Lennon saiu, cara, porque ele sacou que o Paul tinha tomado conta da banda. De uma maneira quase ditatorial. Ele sacou, cara. Falou, não vai ter espaço. E o Lennon, já fragilizado por aquela relação, como é que eu vou dizer, quase edipiana? Não, edipiana, isso. Com a Yoko, ele tinha a Yoko como a substituta da mãe dele, emocional. E, obviamente, quando você já está nesse nível de piração, bicho, para você encontrar outras pirações, E ele sacou, cara, que o Paul realmente... E o Paul realmente tinha essa atitude, nos últimos tempos dos Beatles, ditatorial mesmo, o que emputeceu não só o John Lennon, mas também o George Harrison, que estava puto da vida, o Ringo Starr também... Então, teve uma hora que o Ringo Starr virou meio garoto de recado do Paul McCartney. Então, assim, eu não duvido, não. Mas eu acho que não é... Esse aspecto que o Maia levantou, na verdade, é só mais um dos pontos ditatoriais do Paul, cara. Mas ditatoriais você diz em relação a quê? Ele estava realmente acertando tanto? Não, ele estava acertando tanto que ele naturalmente se sentiu dono das rédeas. Na parte artística, e aí transbordou para outras questões, talvez mais de logística. Mas né? não tem como não transbordar. Porque quando você percebe que você está assumindo o controle de um negócio que antigamente não era tão... que era mais democrático, quando você assume a parada, é a mesma coisa quando o cara dá um golpe de Estado, ele toma o poder. Quando ele toma o poder, a primeira coisa que ele fala, não, vamos fazer eleições, cara. Ele tomou o poder no dia seguinte e já cancelou o negócio. Então o poder corrompe, cara. O poder sobe a cabeça. Sim. E uma coisa que é interessante dessa parada é que eles começaram a trocar farpas, né? Muito, assim. Tanto é que parece, assim, pelo menos se desenha um contraste muito forte ali em determinado momento, que o Paul é um cara do showbiz, que faz a música do entretenimento, e o John faz uma música que tem a intenção de ter um impacto mais social, cultural. E o John, ele chega a tirar sarro do Paul McCartney, falando que ele fazia música pra vovozinha, né? Sim, mas isso é verdade. A própria obra experimental do John Lennon com a Yoko, que rendeu aqueles discos horrorosos, você dá risada? Eu dou risada porque é verdade. Então, bom. É porque você não ouviu isso na época. A gente ouviu os discos na época. Não, teve que pagar, né? Pra escutar. E era um choque muito maior do que é hoje. Então, assim, só por conta dessa produção dele, dá pra perceber que a cabeça dele estava em outra. Não tenha dúvida disso. Mas eu fico confuso se... Porque eu acho que a produção do Paul ela é bem diversificada também. Nesses momentos que eles deram as viradas, ele virou junto. Então, mas isso você analisando sobre o aspecto comercial hoje. Porque você sabe que o Paul McCartney foi o cara, comercialmente falando, mais bem sucedido dos Beatles. Pós-Beatles. E quando eu falo comercialmente, bem sucedido comercialmente, eu nem me refiro ao começo. Porque o começo da carreira só do Paul McCartney não tinha grana nenhuma. Estava tudo preso pelos contratos da Apple. Tem um livro chamado Man on a Run, que é a história, é a biografia do Paul McCartney pós-Beatles. Cara, é um livro sensacional. Porque ele conta exatamente o fato do Paul, por exemplo, estar morando no interior da Inglaterra, numa fazenda, sem ter dinheiro para comprar pão. Tinha que pedir emprestado pro pai da Linda. Por quê? Porque o dinheiro do Paul McCartney estava parado nos contratos com a Apple, que sempre foi deficitário. Aliás, um dos motivos dos Beatles ter acabado é exatamente o fracasso da Apple como empreendimento. Então, hoje a gente analisa a carreira do Paul
sob o ponto de vista de sucesso comercial, olhando para trás. Mas na época não dava para você saber isso. Até porque o primeiro disco do Paul McCartney, por exemplo, que eu gosto bastante, é um disco extremamente rudimentar. Então, assim, a gente analisa, é preciso você analisar como é que rolava aquilo no contexto daquela época. Porque eu fico pensando se não existia se a birra não potencializava certas coisas, porque vamos Sempre colocar. potencializa. Então, mas por exemplo, eu acho que o John Lennon, aí eu vou colocar aqui hoje eu tô jogando, tá? Não sei nada, tô só viajando aqui. O John Lennon, em algum momento ali, todos eles foram para a Índia, todos eles pregavam a paz contra a guerra, todos eles estavam nessa vibe, mas o John Lennon, ele foi um pouco demais. Sabe, tipo o Thiago York dançando agora? Sabe, esse negócio de vão me rasgar e que tipo, mano, tá, eu entendi o que você tá querendo dizer, mas tá passando um pouco do ponto do que todo mundo tá fazendo aqui, no sentido de que eu não digo que ele mergulhou mais do que os outros, não, cara. Eu acho que ele saiu dessa experiência com um preceito, mas um preceito mais cínico do que em relação, por exemplo... Porque o único cara que acreditava mesmo nessa parada era o George Harrison. Ele, sim, mergulhou. O Ringo foi pela diversão, Paul McCartney, mais ou menos. Dessa experiência na oriental, vamos dizer assim, o George saiu realmente convicto daquilo, e o Lennon saiu, cara, mas ele manteve o cinismo que ele sempre teve. Então, essa coisa do discurso pacifista, tanto que você vê que o discurso pacifista do John Lennon veio depois que os Beatles acabaram. Outra influência oriental, né? As pessoas têm... Sabe o que eu acho, cara? A gente precisa parar de dar a importância para Yoko que ela não teve. Todo mundo fala, os Beatles acabaram por causa da Yoko, não sei o que. Não, nada disso. A Yoko era levada para lá pela mão pelo John Lennon, que o John Lennon falou, cara, se a Yoko não tiver, eu não vou. Por isso que os Beatles toleraram, os outros caras toleraram. Porque o cara estava numa trip de infantilização tão grande que ele não conseguia ficar num ambiente sem Yoko. Agora, Yoko dava palpite em coisa... Você acha que o Paul McCartney ia deixar isso? Paul McCartney, inclusive o Paul McCartney, centralizador como ele sempre foi, imagina. Então as pessoas precisam parar de pensar o seguinte, Yoko acabou com os Beatles. Não, cara, o que acabou com os Beatles foi a loucura do John Lennon, dentre outras coisas, de ter uma dependência emocional maluca em relação a Yoko. Mas assim, é um papel que não tem que ser superestimado. Lógico, né? O trabalho é dele. Se ele, por acaso, ouviu alguma coisa e tomou alguma conclusão, é culpa dele, né? A banda é dele, não tem nada a ver com isso. isso. O tamanho da parada, o tamanho que tava, pra acabar, não ia ser um fato, né? Iam ser diversos fatores que iam acabar colidindo. Porque, você imagina, você tá numa banda, tá tudo bem. A sua mina tá atrapalhando o resto da banda e vai terminar esse negócio gigantesco da sua mina. Né? Não, né? Mas esse negócio das drogas, que influencia muito o trabalho deles, por exemplo, em Sgt. Pepper, que até a psicodelia da parada toda, a galera fica se perguntando se não fossem as drogas, o que eles teriam feito também, né? Porque, cara, ali tá tudo muito encharcado dessa... Não só ele, né, cara? Não só os Beatles. Exato. Muitos deles, né? Muito. O próprio Dylan, os Stones, todo mundo. Né? Porque, como eu falei, cara, como não havia... Você não tinha... Você não sabia dos males que a droga... E a droga causa mesmo. Você não sabia dos males que a droga causava, você estava usando aquilo ali com o próprio LSD, por exemplo, bicho. Ninguém tinha a menor ideia de que você, dependendo do tipo de psique de que você tinha, você podia tomar LSD e não voltar mais. Syd Barrett foi assim. Enquanto outros caras, por exemplo, tomaram drogas e continuaram lúcidos. Quer dizer, mais ou menos, né? Tipo Iggy Pop, né? Mais ou menos lúcidos. Sim. Mas... Então, quando você não tinha consciência disso... Porque uma coisa é você fazer algo que teoricamente é proibido sem você saber das consequências. Outra coisa é você fazer isso sabendo das consequências e mesmo assim fazer.
que é o que acontece hoje com a relação que as pessoas têm com drogas. Você sabe que faz mal. Mas você vai lá e faz. Ok, problema seu. Mas, por exemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, que eles juram de pé junto que não tem nada, nenhuma alusão a LSD. Você acha que os caras ainda estão tentando manter uma... Muita coincidência, bicho. Não é? Desculpa, cara. Eu, por exemplo, essa história deles jurarem de pé junto, que era um desenho que o filho do Lennon fez, não sei o quê. Desculpa, cara, eu não acredito nisso. Mas eu acho engraçado eles bancarem até hoje essa história, né? Porque, mano, todo mundo já... Pô, vocês já são os velhos, caras que ficaram, né? Pois é, mas assim, você bancou essa história lá atrás e pode ser que você não queira... sei lá, você não quer desmentir né? a história. É a mesma coisa que o cara fala, pô, eu comia Sharon Stone quando ela tinha 20 anos. Aí você chega hoje e fala, puta, eu podia falar que não comi. Não, mas é legal. Deixa história, aí, não, já. Deixa história. Porque, puta... E fora a letra mesmo, ela é muito psicodélica. E, cara, a sigla dá certinho com uma parada que eles usaram e realmente... Não só mudou a história deles como banda, como muita gente foi influenciada por essa parte psicodélica da banda, né? Sim, mas não só... Mas assim... Não só pelos Beatles, né, cara? Porque toda aquela cena de São Francisco... da segunda metade dos anos 60 em diante, ali foi realmente o berço da licergia. Você tá entendendo? Ali que você tinha o Timothy Leary fazendo as experiências, não sei o que, blá, blá, blá. Ali sim. Aí vieram as bandas tipo The Byrds, que influenciaram também as bandas inglesas e as bandas europeias. Então, assim, era todo mundo... Oh, meu Deus. Desculpa, perdão, gente. É tosse de velho, né? Aquela tosse com tem um timbre mais agudo, né? E quando você é jovem, você tosse meio grave, né? Quando é velho... Então, assim, muita gente foi influência, mas não necessariamente os Beatles foram a ponta de lança disso. Claro que numa escala mundial, você sempre vai lembrar disso, mas, pô, você tem a gente fazendo experiências incríveis, ligadas à música com a imersão nas drogas. Agora, esse negócio da letra, e aí a minha fonte dessa vez é o André, porque foi ele que me contou essa história. Ah, meu Deus. Será que não tem uma coisa assim também deles darem uma zoada na galera? Vou fazer só pra causar que o pessoal ache que é LSD. Não tem uma história do I'm the Walrus? Foi tipo, isso? Conta essa história. Essa coisa do Louis in the Sky, às vezes, tipo, pra mim, assim, que eu imaginaria pô, chegou um desenho, vamos fazer uma letra disso. Caralho, LSD, vamos pra isso, entendeu? Às vezes a origem realmente não foi, mas depois foi. Tipo, não dá pra... Mas porque os Beatles naquela época perceberam algo que eu falo hoje. Todo fã é um idiota. Exato. E aí, verdade, é verdade. Tirar um sarro disso sem o próprio idiota que é fã saber. E aí a I'm the Walrus que eu falei pro Humberto que tipo, tinha um jornalista, um jornal que tava fazendo buscando significados das letras dos Beatles. E aí estava emputecendo o John e ele falou, então vamos ver se ele acha significado nessa daqui. Ele fez I'm the Walrus, que é tipo, sem pé nem cabeça, e com certeza acharam algum significado. Não, claro que acharam. Porque o fã, esse eterno idiota, pra ele justificar a idolatria dele, ele faz qualquer coisa. Inclusive acreditar em quem acha... que nem aquela lenda da capa do Abbey Road, você tá entendendo? Que foi uma lenda muito bem montada. Assim, a pessoa que montou a lenda, ela montou muito bem. A história é muito boa. Cara, até hoje... Tem gente que escreve pra mim dizendo, Regis, aquela história do Abbey Road, do sósia do Paul, é verdade aquilo? Em 2021 tem gente que me pergunta a respeito disso. A história que ele tinha morrido, né? Eu sei que essa história é batida, mas eu acho que vale contar, porque nem todo mundo sabe com detalhe. A lenda. A lenda do Paul McCartney. Não, você pega a capa do Paul McCartney, diz que na capa do Abbey Road, que é o último álbum dos Beatles realmente a ser gravado, depois lançaram o Let It Be, mas o Let It Be é material anterior. Tem uma lenda muito bem embasada por sinal, que diz que o Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro e que eles encontraram um sósia perfeito. Tão perfeito que... Tá aí até hoje. Tá aí até hoje. É um bom. E que as pistas disso estavam na capa do Abbey Road. O fato do Paul é o único cara que tá com terno preto, que era o terno que se usava no enterro. Ele tá descalço, coisa que acontecia nos velórios. O cigarro tá na mão direita. Tem o cigarro na mão direita. A placa do Fusca. Fusca. A placa do Fusca. Entendeu? Então, assim,
A história é muito boa. Eu confesso que é uma das lendas mais bem montadas, mas é óbvio que é uma lenda, né? Mas tem gente que até hoje acredita nisso, cara. Porque a lenda é mais legal do que a história, cara, né? do que o simples fato de que os caras estavam atravessando ali em Abbey Road. Tinha a velhinha lá perguntando lá pra eles, tem as fotos lá. Cara. Mas é legal mesmo, essa parte do misticismo, que mesmo que seja mentira, você fala, mano, se fosse real, puta história. Não é? Puta pedaço de história. entretenimento, né? De Kaufman, Sim, velho. sim. É. Não, e a argumentação da teoria da conspiração é muito boa, cara. E será que eles, no dia, falaram, vou tirar, vou ficar descalço aqui? Acho que não, cara. Ele Acho tava que foi, natural, não, só cara. saíram do estúdio. Não. Ali foi um. Eu acho que saíram do estúdio sem. Cara, quantas vezes a gente toma determinadas atitudes, por exemplo, com uma intenção, e a pessoa vê aquilo e tem uma intenção completamente diferente. Acontece, cara. Mas é que realmente a lenda foi montada com uma argumentação. Né? Que nem o pessoal fala que o homem não foi pra Lua. A argumentação é muito boa. Tem o jogo de sombras, mas, meu, para, né?